Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. It's always great to see my sisters on the other side of the world. É sempre muito bom ver minhas irmãs do outro lado do mundo. Because we're one big family. Porque nós somos uma grande família. I just didn't know you until today. Eu não conhecia vocês até hoje. But I'm grateful to be here. I'm grateful that God brought me to São Paulo. Mas eu estou muito agradecida por estar aqui e estou feliz por Deus ter me trazido a São Paulo. Now you know that we are all, we all want to grow in the Lord, right? We all want to be faithful to the end. Todos nós sabemos, né, que nós precisamos estar fiéis a Deus até o fim. And sometimes we wonder, am I going to make the end? E algumas vezes a gente se pergunta, né, como nós vamos chegar até o fim? And it's sometimes very difficult. E algumas vezes é muito difícil. So I would like to talk to you about how I think I'm going to reach the end, and I hope it inspires you. Então eu quero compartilhar com vocês o que eu penso de como eu vou chegar até o fim, e eu espero que inspire vocês. My desire, sisters, is to stay faithful to God no matter what obstacles I face in my life. O meu desejo, irmãs, é que eu permaneça até o fim, independente de qualquer coisa que aconteça na minha vida. And what that means is that I need to be faithfully walking with Him daily. E o que eu acho que isso significa é que eu preciso andar com Deus fielmente e diariamente até o fim. And please Him. E Living to please God. E viver para agradar a Ele, para fazer a vontade dele. And we need to be serving Him. E nós precisamos estar servindo a Ele. These are the things that I will be talking about. E essas são as coisas sobre as quais eu vou estar falando aqui hoje. And you know, the Christian life is not a quick run. It's a marathon. A vida cristã não é uma corrida de curta distância, é uma maratona. We run to get a crown that will last. Nós corremos para conseguir uma coroa que vai durar, até o que vai durar. And it's not just to start well, but to finish well. E não adianta, a gente não quer que só comece bem, a gente quer que termine bem. You know, over the years, many people have gotten tired of this marathon and have left the church. Durante os anos, nós vemos muitas pessoas ficando cansadas dessa maratona e deixando a fé. You know, all of us are going to be tomorrow what we are becoming today. Todas nós vamos nos tornar amanhã, vamos ser amanhã o que nós estamos nos tornando hoje. To be faithful throughout the years, we need to be faithful today and tomorrow. Para que nós estejamos fiéis e com fé, né, amanhã, no futuro, nós precisamos estar fiéis hoje e amanhã. In the Bible, it talks about Enoch, how he walked with God, he walked with God, he pleased God, and he served God. A Bíblia fala sobre Enoque, que agradou a Deus, andou com Deus e serviu a Deus. Let's read in Genesis 5:21 through 24. Vamos ler em Gênesis 5, versículo 21 até o 29. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Imagine us. Could we be Enoch? Imagine nós poderíamos ser Enoque?
Enoch walked with God. You and me, we need to walk with God. Enoque andou com Deus e eu e você precisamos andar com Deus. What that means is that we have fellowship with God. O que isso significa é que nós temos uma amizade com Deus And living in the presence of God. e vivendo na presença de Deus. In order to do this, we need to meditate on His Word. E para isso nós precisamos meditar na palavra de Deus And be honest in our prayer. e sermos honestas nos nossos tempos de oração. This is the foundation of staying faithful to God. Isso é a fundação de permanecer fiel a Deus. David understood this concept when he wrote Psalms. Davi entendeu esses conceitos enquanto ele escrevia os Salmos. Let's read Psalms 1 through 6. Vamos ler Salmo 1, de 1 a 6. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. This scripture encourages me so much Essa escritura me encoraja tanto, because I want to bear fruit. I want to be healthy. porque eu quero dar fruto, eu quero ficar saudável. You know, if we're like this, we are going to be blessed. Se nós permanecemos assim, nós seremos abençoadas. But David says he meditates on the word day and night. Mas Davi diz que ele meditava na palavra dia e noite. You know, that's what we need to do. We need to understand God's word. Isso é o que a gente precisa entender a palavra. If we just read it, Se a gente só lê, that's not enough. não é o suficiente. We need to dig deeply Nós precisamos cavar fundo, because we truly need to understand God. porque nós verdadeiramente precisamos entender Deus. If we really know God, Se nós realmente conhecermos a Deus, if we know what He did for all the people in the Old Testament, se nós conhecermos o que ele fez pelas pessoas no Antigo Testamento and how He interacted with the people in the New Testament too. e como também ele interagiu com as pessoas no Novo Testamento também. He loved them. Ele amou, ele ama isso. He gave completely. Ele se deu completamente. Do you have any idea what that means? Você tem ideia do que isso significa? Are you a giver? Você é uma doadora? Because you know we want to be like God, right? We want to be like Jesus. Porque nós sabemos, nós queremos ser como Deus, nós queremos ser como Jesus. Here it said there are two kinds of people it talks about here. Aqui ele fala sobre dois tipos de pessoas. The righteous who talk with God O justo que fala com Deus and love Him and know Him, e o ama e o conhece. and the second are the wicked, E o segundo é o ímpio, the ones who refuse to follow God's word. aquele que se recusa a seguir a palavra de Deus. So, what does that mean? What does it mean to meditate on God's word? Então, o que isso significa? O que significa meditar na palavra de Deus? It means not only to read it, Significa não somente ler a palavra, but to bring God's word into our daily life. mas trazer a palavra de Deus para a nossa vida diária. Does that make sense?
Isso faz sentido? Does that make sense to you? Okay. Also, we also need to be honest in our prayer. Nós também precisamos ser honestos na nossa oração. David was honest in his prayer. Davi era honesto na sua oração. Let's read Psalms 13. Vamos ler Salmo 13. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei no sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém. You know, to be honest in prayer. Então, ser honesto na nossa oração, like David here, como Davi aqui, we have to be humble. Nós precisamos ser humildes. We have to know ourselves. Nós precisamos conhecer a nós mesmas. How, you know, there's another scripture that says, test me, see if there's anything in me. Outra escritura fala, teste-me e veja o que há em mim. And when you know what that is, e você sabe o que é isso, pray about it. Ore por isso. Talk to God. Converse com Deus. Talk to your disciple, your friend. We call them prayer partners. Converse com o seu discipulador ou parceiro. Lá em San Diego eles chamam de parceiro de oração. We're not telling them so they can be angry with us or to think we're not faithful anymore. Nós não podemos ficar pensando que então vai ficar com raiva de nós ou que nós não somos fiéis mais. But so they will know our heart. Mas as pessoas vão conhecer, mas ele vai saber o nosso coração. If there's anything in my life that's going to keep me from going to heaven, I want to know. Se há alguma coisa na minha vida que vai me impedir de ir para o céu, eu quero saber. And if we're honest with each other, we want to know, don't we? We want to know how we're not pleasing God. E nós precisamos ser honestos com Deus para saber se para saber como nós estamos indo. It's not enough just to pray. Não é somente orar. It's not just a prayer we say every day. Não é só uma oração que a gente repete todos os dias. Yeah, God help me. Thank you for the food. Amen. Deus, por favor, ajude-me. Muito obrigada pela comida. Amém. Não é isso. É mais profundo do que isso. It's our communication. É a nossa comunicação. You can't have a relationship without communication. Você não pode ter um relacionamento sem comunicação. We talk to Him in our prayer. Nós falamos com Ele em oração. He answers us by His Bible. E Ele nos responde com a sua palavra. It's a communication. We're friends. Isso é uma comunicação. Nós somos amigos. He loves us and we love Him. Ele nos ama e nós o amamos. So it's not enough to pray. We need to be honest with God. Então não é simplesmente orar. Nós precisamos ser honestos com Deus. And with ourselves. E com nós mesmas. In order to protect ourselves from Satan. Para nos proteger de Satanás. Amém. Sisters, do you want protection? Do you need protection? Irmãs, vocês precisam de proteção? Vocês querem proteção? Sim. We all need protection because Satan is out there ready to destroy us. Nós todas precisamos de proteção, porque realmente Satanás está andando por aí, pronto para nos destruir. Now we don't need to be afraid. Nós não precisamos ficar com medo, because God loves us and is taking care of us. Porque Deus nos ama e Ele está tomando conta de nós. And we're faithful. Mas ore fielmente, com fé. But don't forget, keep it back here in the back of your brain that Satan's out there looking for someone to destroy.
Mas mantenha na sua mente, aqui guardadinho, que Satanás está por aí pronto para nos destruir. The next part. So we talked about importance of walking with God, about being faithful to Him. Então, vamos lá andar com Deus e permanecer fiel a Deus. To do that, you have to be honest with Him, Você precisa ser honesto com Ele, to communicate with Him. se comunicando com Ele. And now, how we live our life. How do we live our life? E agora, como a gente vive a vida? Well, I want to say, I want to live my life to please God. Eu quero viver a minha vida de uma maneira que agrada a Deus. How about you? Everything I do, I want God to say, nice job, Jan. Good job. Tudo que eu faço, eu quero ver Deus dizer, muito bom, Jan. Bom trabalho, Jan. And He does. He loves to see us grow. Ele faz isso, ele ama nos ver crescer. Let's go over to Hebrews 11, verse 5 and 6. Vamos para Hebreus 11, de 5 a 6. He'll tell us how we can please God. Vamos ver como a gente pode agradar a Deus. I can't get there yet, but I'm there. Hebreus 11, de 5 a 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Perdão. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Enoch pleased God. Enoque agradou a Deus. How about you? E você? It says here that without faith it's impossible to please God. Diz aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. The key factor to please God is we need to trust in what He says. O fator-chave é que para agradar a Deus nós precisamos confiar no que Ele diz, no que Ele tem dito para nós. He is faithful to us. Ele é fiel a nós. There is not one promise that He hasn't completed. Não há nenhuma promessa que Ele não tenha cumprido. People in the world, they promise things but don't always complete it. As pessoas do mundo, elas fazem promessas e não cumprem. But not God. Mas não Deus. God is true to His word. Deus, Ele é fiel Ele é verdadeiro com a sua palavra. And so we too need to be faithful to Him. E nós também precisamos ser fiéis a Ele. What does it mean to be faithful? E o que significa ser fiel? Is to do what pleases Him. To do what... É fazer o que agrada a Ele. Okay, so how do you know? E como nós sabemos? We have to read the Bible. Nós precisamos ler a Bíblia. We need to understand. Nós precisamos entendê-la. Why does He say that? Por que Ele diz isso? How do I practice that? Como eu posso praticar isso? Maybe we need to talk to somebody about how to practice what it says. Talvez você precise conversar com outras pessoas. Como eu posso praticar isso? You know, none of us are perfect. Você sabe, nenhum de nós é perfeito. And other people who see us, E outras pessoas podem nos ver. they know us better than we know ourselves. E às vezes eles nos conhecem mais do que nós a nós mesmos. So if we trust God, Se nós confiamos em Deus, then we can trust our friend, our Christian sister. nós também confiamos nas nossas irmãs. Let's also read Hebrews 5, 7 through 10. Vamos a Hebreus 5, de 7 a 10.
Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. Filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. You know, if we learn to obey, we please God. Se nós aprendemos a obedecer, nós agradamos a Deus. And here, Jesus had to learn. Jesus! E aqui, Jesus teve que aprender a obedecer. Jesus! How much more do we need to learn to obey? Quanto mais nós precisamos aprender a obedecer. It's hard to obey. Do you agree? É difícil obedecer, vocês não concordam? It's hard. I think of a time when I was having some problems in my marriage. É difícil. Eu lembro de um tempo em que eu estava tendo problemas com o meu casamento. I didn't get married until I was 30. I didn't get married. Eu não casei até ter 30 anos. And I was a very strong woman. E eu era uma mulher bem forte. Women's liberation. Liberação feminina. Right? I say it's important. What I think is important. Eu sei, isso é importante. Eu pensava que eu sabia o que era importante. And then my husband thought the same thing. E aí o meu marido também pensava a mesma coisa. But you know, the Bible told me that I needed to submit to my husband. That I needed to trust my husband. Mas a Bíblia fala que eu devo me submeter ao meu marido, que eu devo confiar no meu marido. Can you see how that could be a little bit of a problem? Você pode ver como isso pode ser um problema. I needed God to work in my life. Eu precisei de Deus trabalhando na minha vida. Sometimes John would say, we're going to do this. And I say, well, maybe not. Maybe we should do this other thing. Algumas vezes John dizia, vamos fazer tal coisa. E ela falava, e eu falava, não, acho que a gente deve fazer essa outra coisa. Many times it was just because I was afraid. Algumas vezes eu fiz isso porque eu estava com medo. But you know what? I needed to obey. Mas você sabe, eu precisava obedecer. I needed to trust my husband and then trust God. Eu precisava confiar no meu marido e confiar em Deus. Those of you who are married, you know how hard that can be sometimes. Mas vocês que são casadas, vocês sabem o quanto isso pode ser difícil algumas vezes. I have to say, it was on my heart so much to change so I could trust John's decisions. Eu preciso dizer que foram muitas coisas que eu precisava mudar no meu coração para eu confiar nas decisões do John. So after one battle, I don't know what to say, after one fight, Depois de uma briga, I was praying to God eu estava orando a Deus, because I had gone to bed, I couldn't sleep. porque eu não conseguia nem dormir. So I got up and I went downstairs to the kitchen. E eu me levantei e desci as escadas até a cozinha. I laid on the hard tile floor, it was cold. Eu me deitei no chão da cozinha, estava frio. And I cried out to God, I need a change. E eu chorei para Deus e disse, eu preciso mudar. My heart needs to trust my husband. Help me. Meu coração precisa confiar no meu marido. Me ajude. And I prayed for I don't know how long that night. E eu orei, eu não lembro por quanto tempo aquela noite. Because I needed to change. I was the problem. Porque eu precisava mudar, eu era o problema. It was not my husband's problem. Não era problema do meu It marido, was mine. era o meu problema. And it was because I was afraid. E era porque eu estava com medo. And all of us know fear, don't we? E todos nós sentimos medo, não é? But you know, God is powerful. Mas sabe, Deus é poderoso. We have to remember that. Nós precisamos lembrar disso. I needed to remember that my husband was trying to please God. E
E eu precisava lembrar que o meu marido estava tentando agradar a Deus. So I had no reason to fear. Então eu não tinha motivo para ter medo. The Bible says perfect love drives out fear. A Bíblia fala que o perfeito amor afasta o medo. So Jesus had to learn obedience. Então Jesus precisava aprender a obedecer. And he did cry out to God. E ele chorou a Deus. He cried out for help. Ele pediu ajuda For help to change his heart. para mudar o seu coração. Imagine how much he cried to have to go to the cross. He knew the pain involved. Imagine o quanto ele sofreu para ir para a cruz, o quanto ele chorou para ir para a cruz. Porque isso envolvia muita dor. Being obedient to God's word, Ser obediente às palavras de Deus, in the words of James, nas palavras de Tiago, do not merely listen to the word, a Bíblia fala, né? Tiago fala que você não deve somente ouvir a palavra or so deceive yourself, e enganar a você mesma, but do what it says. mas fazer o que ela diz, né? Obedecê-la. So we ladies need to obey to please God, don't we? Even when it's hard. Então a gente precisa aprender a obedecer a Deus com o nosso coração. 3 things that keep us from being obedient to God. 3 coisas que nos impedem de obedecer a Deus: Bitterness, amargura, defiance to God or rebellion, rebelião contra Deus and pride. e orgulho. Bitterness comes when people or events hurt us. A amargura vem quando pessoas nos ferem. It sometimes is because of something that happened in the past. Algumas vezes é quando aconteceram algumas coisas no nosso passado. Some people are bitter because of the time when they were young. Algumas pessoas são amargas sobre coisas que aconteceram quando elas eram jovens, quando elas eram pequenas. Some people because somebody in the church hurt us. Algumas pessoas por causa de pessoas da igreja que nos feriram. It becomes this. That happens is we become insensitive to God's word if we have bitterness. Quando a gente tem amargura, a gente fica insensível a Deus. The Bible says love, we can't love. A Bíblia diz: ame, mas você não pode amar. If you study Joseph's life, Se você estuda a vida de José, he had plenty of excuses. ele tinha muitas desculpas. And yet he's a great example of overcoming bitterness. E ainda assim, ele é um grande exemplo de alguém que superou a amargura. No one ever sold me into slavery. Ninguém me vendeu para a escravidão. Thank you, God. Obrigado, Deus. But he did. Mas isso aconteceu com ele. And he struggled through everything, trusting God, E ele lutou para que em todas as coisas ele confiasse em Deus, obeying God. obedecendo a Deus. And if he did it, we can do it. E se ele fez isso, nós podemos fazer isso. Right? So we just need to forgive. Nós apenas precisamos aprender a perdoar. You know, and it wasn't so easy for him. Remember when his brothers came and he looked at them and he was bitter. Isso não foi fácil para ele. Vocês lembram quando os irmãos deles vieram e foi difícil para ele, porque ele estava amargo. So for us, it's not easy to forgive either. Então para nós também não é fácil perdoar. But we know that we need to. Mas nós sabemos que nós precisamos. It hurts us more than the other person if we don't forgive. Isso nos fere mais do que a outra pessoa que nós não perdoamos. So we need to follow Joseph's example. Então vamos seguir o exemplo de José. The other way that keeps us from obeying God is by our rebellion, defying God. A outra maneira que nos impede de agradar a Deus é quando nós somos rebeldes contra Deus. When we're willfully disobedient towards God.
Quando a gente deliberadamente desobedece a Deus. Especially over in Romans 1:18. We're going to go to Romans 1:18-32. Especialmente com Romanos 18. 18, perdão. Romanos 1:18. And you know the scripture. It's how the people willingly disobeyed. Nós conhecemos as escrituras. Fala sobre pessoas que deliberadamente estão desobedecendo. I don't know that you need to read all of 18 to 32. Eu vou ler o 32. Embora conheçam, eu estou lendo o versículo Romanos 1:32. O trecho é de 18 a 32, tá? Para quem quiser anotar. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. These people were disobedient in so many ways. Essas pessoas estavam desobedecendo em tantas maneiras, de tantas maneiras. It's hard. It's hard sometimes when the world creeps into our lives. É duro quando o mundo penetra na nossa vida. And we see all that's going on in the world. E a gente vê tudo que está acontecendo no mundo. And sometimes it looks like it's more fun out there. E às vezes parece que é mais legal, mais divertido lá fora. And it's so hard being a Christian. E é tão difícil ser uma cristã. To say no when things are not right. Dizer não quando as coisas não estão certas. And to do the right thing. E fazer a coisa certa. Sometimes that's hard. Algumas vezes é muito duro. But we need to remember that our job is to obey God. Mas nós precisamos lembrar que a nossa parte é obedecer a Deus. In verse 32, although they know God, righteousness, they didn't obey. Would you read 32? Sim, do 32 de novo. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Do we look at them and say, oh yeah, that's great? A gente olha para eles e fala, que legal. Do you approve of their behavior? Você aprova o comportamento deles? Sometimes we do, don't we? Algumas vezes nós fazemos isso, não é? Oh, it's okay to be gay. Tudo bem ser gay, ser homossexual. You know, it's okay to tell a little lie just to keep people out of trouble. To tell a little lie. Tudo bem dizer uma pequena mentira. But we don't know. Quando nós estamos tendo problemas, mas nós sabemos. Do you realize that's willful disobedience to God? Você entende que isso é uma desobediência deliberada contra Deus? That's what keeps us from being obedient to God. Isso nos impede de agradar a Deus. Next thing is pride. O próximo é o orgulho. The belief that we don't need God. Quando a gente acredita que a gente não precisa de Deus. You know, I can do this, I can do that. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. I don't need to pray, I don't need to read my Bible. Eu não preciso orar, eu não preciso ler a Bíblia. I don't need to invite anybody to come to church. Eu não preciso convidar ninguém para vir à igreja. I don't need to help my sisters. Eu não preciso ajudar minhas irmãs. It's too hard. É difícil demais. Everybody understands I'm too busy. Todo mundo entende, eu estou muito ocupada. Is that you? Isso é você? Sometimes it's been me. Algumas vezes fui eu. Because I'm prideful and I think I'm better. Porque eu sou orgulhosa e eu acho que eu sou melhor. What about King Uzziah in 2 Chronicles 26? Vamos ver o rei Uzias em 2 Crônicas 26. Read 5 and then 16.
Eu vou ler o versículo, 2 Crônicas 26, eu vou ler o versículo 5 e o 16. O reinado de Uzias, versículo 5. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. You know, here we see that King Uzziah went to God. He sought the presence of God. A gente viu aqui que o rei Uzias, ele foi a Deus, ele sentiu a presença de Deus. He was walking with God. Ele estava andando com Deus. And he had many victories. E ele teve muitas vitórias, Lots of success. muito sucesso, Because God walked with him. porque Deus andava com ele. Then look what happened in verse 16. E agora veja o que aconteceu no versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. You know, he thought he was a golden boy. Sabe, ele achou que ele era o garoto de ouro. He could do anything he wants and God would bless him. Ele podia fazer o que ele queria e Deus iria abençoá-lo. But after a while, he forgot God. Mas depois de um tempo, ele esqueceu Deus. And he decided to burn incense in the temple, which was not allowed. E ele foi queimar incenso no templo, o que não era permitido. Only the priests. Só os sacerdotes poderiam fazer isso. He was prideful. Why not me? Why can't I do it? Ele estava orgulhoso. Por que não eu? Por que eu não posso fazer isso? Hey, I know how to do it. Eu posso fazer isso? Listen, I read all books. I know everything. Eu li todos os livros, eu sei de tudo. That's us, huh? That's like us. Isso é como nós. I don't need to do that. I can do this. Eu não preciso fazer aquilo, eu posso fazer isso. Unfortunately for Uzziah, Mas, infelizmente, para Uzias, he got leprosy, ele adquiriu lepra. and his son had to be the leader of the kingdom. E o filho dele teve que assumir a liderança do reino. So he lost his power, didn't he? Então ele perdeu o poder dele, não He foi? lost his power, he lost his prestige, Ele perdeu o poder dele, ele perdeu seu prestígio and he had to live outside the camp. e ele teve que viver longe, afastado do campo. Ladies, that's our pride can hurt us so much. Irmãs, nosso orgulho pode nos ferir tanto. The problem is we don't think that. We forget. O problema é que a gente não pensa nisso, a gente esquece. And that's why we need close friends that will remind us, yeah, E por isso nós precisamos de amigas próximas que vão nos lembrar, que vão nos dizer, olha, do you think that's a good idea? você acha que isso é uma boa ideia? I've had sisters who are single in my Bible talk say to me, Jan, should you be talking to John like that? Eu tenho irmãs solteiras no meu bate-papo que já me falaram, Jen, você não acha que devia falar com o John sobre isso? O marido dela. Yeah. So I go, E eu fiquei, I need to change. Thank you for telling me. eu preciso mudar, obrigada por me dizer isso. But my heart says, oh, that's what I had to say. I needed to tell him that. Mas o que ela disse, eu trouxe errado. Desculpa. Mas o que no coração dela, no meu coração, eu pensei, não, eu precisava ser isso, eu precisava fazer isso. That's what I needed to tell him. Era o que eu precisava dizer para ele. He didn't understand. Ele não entende. You know, but my other voice is talking to me. Mas a minha outra voz estava dizendo para mim, Humble out. seja humilde. And I had to hear. And so I Eu needed to precisava yes, escutar e dizer, sim, I'm wrong. eu estou errada. I needed to talk to him in a different voice. Eu preciso falar com ele de uma maneira diferente. Na verdade, a questão era, as irmãs falaram com ela sobre como ela falou com ele. Agora que eu tô, desculpa. We all have issues. Coisas erradas.
acha que você é perfeita? then you repent, and you know you need to repent. E aí você vai saber que você precisa se arrepender. And we all need to repent every day, all the time. Todos nós precisamos de arrependimento, todo tempo, todo dia. So basically, we need to crucify our pride. Basicamente, nós precisamos crucificar o nosso orgulho. And if we don't, we better remember Uzziah. E não nos rebelar, lembrar-se de Uzias. No, I don't want leprosy. Eu não quero lepra. No, I don't want bad things to happen. I want Não, good. eu não quero coisas ruins acontecendo, eu quero bem. So in order to please God, we need to stay away from these temptations. Então, para você agradar a Deus, você precisa ficar longe dessas tentações. Over in Romans 8, E agora em Romanos 8, 6 through 9. de 6 a 9. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. So here we need to understand the nature of those that are controlled by the sinful nature. Então, aqui a gente precisa entender qual é a natureza de quem... Understand the nature. A natureza, a nossa natureza de quando a gente é controlado pelo nosso pecado. And no, we cannot please God. Sim, aí a gente não pode agradar a Deus. If we're like this, Se a gente está assim, we can't please God. você não pode, nós não podemos agradar a Deus. If we don't strive to overcome the things I talked about, Se você não lutar para superar as coisas sobre as quais a gente falou, we are hostile to God. você se torna hostil a Deus. He doesn't want to have a relationship with us. He cannot have Ele a não relationship. pode ter um relacionamento com Because você, we're pushing him away. porque você está empurrando ele para longe. So we need to strive to overcome the bitterness, the rebellion, the pride. Nós precisamos lutar para superar a amargura, a rebelião e o orgulho. Does that make sense? Do you agree? Isso faz sentido? Vocês concordam? Amen. Amen. Well, the next part is how to please God is by serving God. A outra parte é como agradar a Deus servindo a Deus. We need to be honest with people. Nós precisamos ser honestos com as pessoas. When we share our faith Quando nós compartilhamos a nossa fé and we tell them that they need to obey the Bible, e nós falamos para eles que eles precisam obedecer a Deus, then we need to be obeying the Bible. então nós precisamos estar obedecendo a Deus. Right? We need to live like we say. Nós precisamos viver o que nós estamos dizendo. But we need to speak against unrighteousness E nós precisamos falar contra as injustiças in our own lives nas nossas próprias vidas and in the lives of others. e na vida das outras pessoas. When you reach out to someone, Quando a gente se compartilha com alguém, how do they know they're not living the right way if you don't teach them the Bible? como que eles vão saber se eles não estão vivendo uma vida justa se você não ensina para eles a palavra? Just because you've been a Christian for a long time Só porque você tem sido um cristão por muito tempo, doesn't mean that you're going to finish a race. isso não significa que você vai terminar a corrida. Let's read Psalms 92:12. Vamos ler Salmo 92, de 12 a 15. Os justos florescerão como a palmeira,
crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. That sounds like me. I'm getting old. Isso parece comigo, eu estou ficando velha. And I know He is going to still lift me up. E eu sei que Ele vai continuar a viver comigo. Amém. I want to be a flourishing disciple. Eu quero ser uma discípula que floresce. And I want to bear fruit in my old age. Eu quero dar fruto na minha velhice. If we are to be faithful until we die, E se nós vamos ser fiéis até o fim, até a nossa morte, we need to persevere nós precisamos perseverar and stay faithful even in the hard times. e permanecer fiel mesmo nos tempos difíceis. How are we going to stay faithful? Como é que a gente pode permanecer fiel? Well, we already know that we need to have that relationship with God, right? Nós sabemos que nós precisamos ter nosso relacionamento com Deus. We know that we need to stay away from sin. Nós sabemos que nós precisamos ficar longe do pecado. But how are you going to live your daily life? Mas como você vai viver a sua vida diária? In my life, I want to be faithful to the end. Na minha vida, eu quero ficar fiel até o fim. But until that time, I want to have a good life. Mas até isso chegar, eu quero ter uma boa vida. Really, my ministry is in my house. Realmente, o meu ministério é a minha casa. First with my husband Primeiro com meu marido and my children, e com os meus filhos. although my children have grown. Alguns meus filhos já cresceram. But you know, it was important that I was example to my children. Mas ainda assim é importante que eu seja um exemplo para os meus filhos. It was important that my children, that I didn't say things to my children that, go ahead, É importante que eu não diga coisas para os meus filhos about my husband that were not good. sobre o meu marido que não são boas. I wanted them to respect their father Eu quero que eles respeitem o pai deles. so that in the end they'll respect God. Porque no final, eles vão respeitar a Deus. I'm not perfect. Eu não sou perfeita. I've shared some things in my life. Eu já compartilhei algumas coisas da minha vida. But truly, Mas I verdadeiramente, don't live every day trying to make the world a better place, then I'm failing. eu tento viver todo dia e fazer do mundo um dia um lugar melhor. I need to encourage my husband. Eu preciso encorajar meu marido. He works many hours. Ele trabalha muitas horas. When he comes home, Quando ele vem para casa, I need to be his biggest supporter. eu preciso ser seu maior suporte. He is who God gave me. Deus deu ele para mim. No, it doesn't matter if I encourage all the people and not my husband. Não vai importar se eu encorajar todas as pessoas, mas não encorajar meu marido. Remember, sometimes they're worn out Lembre-se, and existe uma guerra lá fora. they're responsible for everything. E nós somos responsáveis por tudo. For me to go to heaven. Eles são responsáveis por tudo, por eu ir para o céu. So I will only hurt him if I complain. Vai feri-lo se eu ficar reclamando. You know, because he hears things in the world. The work is hard on everybody, isn't it? Ele escuta coisas no mundo. O trabalho é duro para todo mundo, não é? All your husbands, or you know how it is in the world. Even in my job, the world is hard on us. E no mundo, isso é bem difícil, né? O que acontece So when no nosso trabalho. when he comes home, our job is to lift him up. Então, quando eles vêm para casa, o nosso trabalho é levantá-los. Be positive.
Seja positiva. Share good things. Compartilhe coisas boas. Remember, you're on the same team. Lembre-se, vocês estão no mesmo time. Take time to talk with him. Tire tempo para conversar com ele. Not in a complaining way, but just informative. Não numa maneira reclamona, mas informativa. Do you know the difference? Você sabe a diferença? We should try and talk at least 30 minutes if we can. A gente pode conversar por meia hora, se você pode. And the other thing that I want to say about the children, your example, you teach them. Uma outra coisa sobre os filhos é sobre você ser um exemplo e ensiná-los. Love them. Love your children, love your friends and your brothers and sisters' children. Ame os seus filhos e ame os amigos dos seus filhos. The children of your brothers and sisters. E também os filhos dos irmãos na fé. You know, Os seus sobrinhos. yes, your nephews. You know, sometimes we have kids who don't want to come to church. Algumas vezes nós temos crianças que não querem vir para a igreja. And they do bad things. E eles fazem coisas erradas. And sometimes they're talking when the preacher's preaching. E então, algumas vezes eles estão conversando quando o pregador está pregando. Do you know what I mean? Você sabe do que eu estou falando? Is it just me? Só eu? Isso só acontece comigo? Okay, all right. Well, I found out when my middle daughter Elizabeth, was in middle school, probably 13 years old. Quando a minha filha Elizabeth estava no middle school, no ensino fundamental, segunda parte, né? Com 13 anos. Sometimes in church, she would talk with her friends. Algumas vezes na igreja ela estava conversando com seus amigos. Everybody would go. E todo mundo virava e olhava. Ai, ai, ai. They're talking in church. Elas estão falando na igreja, conversando no culto. The thing is people would come and talk to them. E algumas pessoas iam e conversavam com ela. Unfortunately, it wasn't in love. Infelizmente, não com amor. My daughter thought everybody in church hated her. A minha filha pensava que todo mundo da igreja odiava ela. They didn't. Eles não era assim. But she thought they did. Mas ela pensava que eles a odiavam. She has never been baptized. Ela nunca foi batizada. A different story with my son and my other daughter. É uma história diferente com meu filho e com a minha filha mais nova. Because they felt like people loved him. Porque eles achavam que as pessoas os amavam. And one thing that they shared E uma coisa que eles compartilharam is that in the church they felt loved by the people, by the brothers and the sisters. é que eles sentiam que na igreja eles eram amados pelos irmãos e pelas irmãs. They cared how they did in school. As pessoas se importavam em como eles iam na escola, Their games, seus jogos, where they are going to college. onde você está indo, para qual universidade você está indo. So I think really it's very important to love the children, especially the ones that are doing bad things. Eu acho que é bem importante amarmos as crianças, especialmente as que estão fazendo coisas erradas. Don't correct them. Não os corrija, Let the parents do that. deixe os pais fazerem isso. You love them. Você ame-os. If you see them doing something wrong, Se você os vê fazendo alguma coisa errada, go to them. vá até eles, Hug them. abrace-os, Ask, how is it going? pergunte como está indo, What are your dreams? quais são seus sonhos. Help them to see the future from a brighter perspective. Ajude-os a ver um futuro sob uma perspectiva melhor. And always, no matter who they are, show them your love. E não importa quem eles sejam, mostre amor para eles. And that you have great hope for them. E aí há grande esperança para eles.
Amém. That will help so much with the children. So many children have left the church. Isso pode ajudar tanto com as crianças, porque tantos filhos de cristãos têm deixado a igreja. If we love them, it'll be hard to want to go where it's cold. Mas se nós os amarmos, vai ser difícil que eles vão para um lugar mais frio. I want to please God by all the ways that I live in my life. Eu quero agradar a Deus de todas as maneiras que eu vivo a minha vida. I love to study the Bible with people. Eu amo estudar a Bíblia com as pessoas. I love helping people to grow in their faith. Eu amo ajudar as pessoas a crescerem na sua fé. And there's so many ways we do that. E há tantas maneiras que a gente pode fazer isso. By serving them and loving them in so many ways. Servindo-os e os amando de tantas maneiras. It is so fun to watching people grow. É tão legal ver as pessoas crescendo. And watching them grow in their confidence. Vê-los crescendo na sua confiança. Watching them grow in their love for one another. Vê-los crescendo no seu amor uns pelos outros. And growing in their life. Crescendo na sua vida. I have to tell you a couple of stories. Eu vou contar para vocês umas histórias. We work with the singles ministry, right? Eles trabalham com o ministério de solteiros. Our Bible study are singles. No eu estudo a Bíblia com solteiras. And often people get married and leave and go to other churches. E algumas vezes as pessoas se casam e vão para outras igrejas. Or because of a job, they go to other churches. Ou por causa dos seus trabalhos, eles vão para outras igrejas, outra cidade. I have moved from Boulder to Washington. Eu já mudei de Boulder para Washington, Boulder, Colorado, San Diego, para San Diego, to Kansas City, para Kansas City, to Wisconsin, to Wisconsin, and back to San Diego. E voltaram para San Diego. So I've changed churches many times. Eu mudei de igrejas muitas vezes. So I think I have a little experience. Então, acho que eu tenho um pouco de experiência. And sometimes it's hard to become part of the church. Então, algumas vezes é difícil você se sentir parte da igreja. Do you understand? Have you ever moved? Vocês entendem? Vocês já mudaram? Well, this is my advice to my single women who leave to go to another church. E esse é o meu conselho para as solteiras cristãs que vão para as outras igrejas. Meet the leader. Encontre a líder. Offer yourself to the leader. Ofereça seu serviço para a sua líder. Ask, how can I help? Pergunte, como eu posso ajudar? Invite people to your house. Convide as pessoas para a sua casa. When you're at church, quando você está na igreja, look around. Olha ao redor. See if there's anything that needs to be done. Veja se existe algo que precisa ser feito. Bernice moved to Virginia Beach from San Diego. A Berenice, ela mudou para Virginia Beach, de San Diego. Right. She asked me that question. Ela me fez essa pergunta. Because she was there and felt like nobody loved her, nobody wanted to talk to her. Porque ela estava lá e ela sentia que ninguém a amava, que ninguém queria conversar, queria estar com ela. 1 month. Em um mês, After she spoke with me on the phone, depois que ela falou comigo no telefone, I talked to her on the phone again. ela falou com ela de novo pelo telefone. I'm doing this, the Bible study's doing that, I'm helping with this. Eu estou fazendo isso, está acontecendo isso no meu bate-papo, eu estou ajudando nisso. That was the key. Isso é a chave. Offer yourself. Ofereça a si mesma. And here too. E aqui também. Me, I was born with a critical eye. Do you know what a critical eye is? Eu nasci com um olho crítico. Você sabe o que é um olho crítico? That's not right. Isso não é certo. Why are they doing that? Por que você está fazendo isso? Que fazer isso da outra maneira seria melhor? I had to learn Eu precisei aprender. that it was a gift. Isso
que eu tenho um olho crítico. God gave that to me. Deus deu isso para mim. But I have to decide, do I use it for good or do I use it for bad? Mas eu preciso decidir se eu vou usar isso para o bem ou para o mal. Now maybe you too see good and the good things and the bad things. Talvez você também veja as boas coisas e as coisas ruins. But have you made the decision to turn it to good? Mas você precisa tomar a decisão de usar isso para o bem. One thing that happened, Uma coisa que aconteceu it was after the letter. foi depois das cartas, em 2003. Everybody was going to church with their head down. Todo mundo estava indo para a igreja de cabeça baixa, Hug here. abraçando assim, We abraçando essa. weren't warm. We weren't as close as we used to be. Nós estávamos próximos e Things had mais do que a changed. gente usualmente estava. As coisas mudaram. It wasn't my favorite time in the church. Não foi o meu tempo favorito na igreja. It was hard. Foi difícil. And I promised to be faithful till the end. E eu prometi ficar fiel até o fim. But you know, I didn't want to bring visitors. Mas sabe, eu não queria trazer meus amigos, meus visitantes. You know, I had trouble sharing my faith Eu tive dificuldade em compartilhar a minha fé. because everybody was so depressed. Porque todo mundo estava tão deprimido. Do you understand? Vocês entendem? It's very hard. Sabe, vocês estiveram assim, foi bem difícil. Né? But then my critical eye came in, Mas aí o meu olho crítico veio. and I said, the people are not happy. E eu vi, puxa, as pessoas não estão felizes. What can we do? O que nós podemos fazer? I know. How about if we have a dance? Nossa, sabe? E se a gente tivesse um tempo de dança? Because everybody's happy when you dance, right? Porque todo mundo tá feliz quando tá dançando, né? Dança dele. No, remember, I'm not on staff. I'm nobody. I'm just a member of the church. Sabe, eu não sou parte dos ministros, ela não é ministro. Eu sou um membro da igreja. Just a member. Só um membro. But I thought, well, why don't we have a 50s dance? Ah, mas o que vocês acham de ter uma dança anos 50? Uma You peça. know, rock and roll, jitterbug. Sabe, rock and roll. Jitterbug. Violet. Ah, Jitterbug. isso aí. And I took it to my church, to the leaders, E aí eu fui até os líderes da igreja with my good idea. com a minha boa ideia. We have no money. Ah, nós não temos dinheiro. Oh. Okay. It was him. We have no money. Ah, não, ela se entendeu, né? Ela fala espanhol. And so I thought, well, why don't I figure out how much it's going to cost, and then I'll charge tickets at the door. Ah, então, que tal a gente ver quanto que isso custa e a gente vender ingressos para entrada? And I did. E ela fez. I figured out how much, I found a place, figured out how much it would cost. Eu descobri um lugar, eu vi quanto custaria. Oh, I forgot to tell you something very important. Eu esqueci de contar para vocês uma coisa muito importante. I told all my friends, Eu contei isso para os meus amigos. and I said, do you want to do this? E eles falaram, você quer fazer isso? Would you help me? E vocês me ajudariam? Yes, yes. Sim, sim. So I had a group of people supporting me. Então eu tinha um grupo de pessoas me ajudando. Not the leaders, Não os líderes, not the leaders, just my friends. só os amigos, outros membros da igreja. So I figured out how much it cost, the food, Aí a the comida, dance. quanto custaria, a I dança. hired an instructor for dancing. Ela contratou um instrutor de dança. Uhul! And I had people help me with everything. Eu tive pessoas me ajudando em todas as coisas. It was so much fun. E foi tão divertido. People were happy. E pessoas estavam felizes, eles estavam sorrindo, dançando, And hugging, abraçando, eating together. comendo juntos. That was the first thing I did. Isso foi a primeira coisa que eu fiz.
but I know my husband told you. Ela falou que sabe que o marido dela contou para nós. I did many things. Muitas coisas, ela organiza muitas coisas, muitas mesmo. 2 meses, cada 2 meses. And you know, I never planned to dance before. E sabe, eu nunca planejei dançar antes, The things that God brought for me to do, mas Deus trouxe isso para eu fazer. I started from scratch, not knowing how to do any of it. I started from scratch. Eu comecei do chão. Did not know how to do any of it. Did not know to begin with. Eu não sabia como começar isso. But God worked it out. We did a 50s dance. We did a barn dance. Nós fizemos uma festa dos anos 50, outra country, né? Country singing. Country. For the whole family. For the whole family. Uma de cantar para toda a família. Barn is like, you know, with the cows and all this stuff. And straw and country dancing, country singing. Hired a person to teach us to dance country. Eles contrataram uma pessoa para ensiná-los a The dançar children all had country. contests, like the clothes they were. Eles vestiram roupas country, até as crianças. Who could spit a watermelon seed the furthest? Quem cuspia, tinha uma competição lá de quem cuspia semente, melancia mais longe. The children loved it. As crianças adoraram. We had pictures. We had so much Fotos, foi tão divertido. Really, there are so many things we can do if we just have the heart of the people on our hearts. If we have the people on our hearts. Há tantas coisas que a gente pode fazer se a gente tiver as pessoas no nosso coração. If we have God's love for each other. Se a gente tiver o amor de Deus um pelo outro. So I feel that God used me Eu sinto que Deus me usou to help the people in our church. para ajudar as pessoas na nossa igreja. You know, we have a wonderful church in San Diego. Nós temos uma igreja maravilhosa em San Diego. But you know, to begin with, we used to have 2,000 people. Mas sabe, antes a gente chegou a ter 2.000 pessoas. After 2003, Depois de 2003, we went down to 800. nós passamos a ter 800 pessoas. That's a lot of people left. Foi muita gente que deixou a igreja. Unfortunately, Mas felizmente, many have returned. muitos têm retornado. Now, so we have about 1,300 now. Agora nós temos 1.300 pessoas. But that's many years to build. Mas foram muitos anos construindo. You know, God can work through every one of you. Sabe, Deus pode construir em cada uma de nós. You can have an idea to help build the church. Você pode ter uma ideia de como construir a igreja. You know, I did that. Eu fiz isso. One of the things that I'm most proud of, Uma das coisas que eu fiz parte is Vacation Bible School for the children. foi férias, para as férias da Bíblia para as crianças, tipo uma colônia de férias da Bíblia para as crianças. It's like a camp every day, É como um acampamento, from morning till noon, da manhã até a noite, for all the children from 3 years old. para crianças de 3 anos até 12 anos. They come every day. Eles vinham todos os dias. They have a Bible story. Eles tinham uma história bíblica. They have sports. Esportes. They have crafts. Artesanato. Right? And I forgot the other. What's the sports, crafts? Eating, snack. E lanche, claro. And it's very fun for the children and for all the people who volunteer to help. E foi muito divertido, tanto para as crianças como para as pessoas, os voluntários que vieram ajudar. It's when the children are on vacation from school. Quando as crianças estavam de férias da escola. For us, it's in June. Para eles é em junho, as maiores férias são no meio do ano. But it's a lot of work. É muito trabalho, But the children grow in their faith.
Mas as crianças cresceram na sua fé. And the children's ministry is awesome also. E as crianças... And also the children's ministry, Kids Kingdom. E o Ministério das Crianças também. Last year for the singles, you know, I don't know if you know about Halloween, but Halloween is a very important holiday. Halloween, Você... October, everybody dresses up. Isso ela está falando sobre o Halloween do ano passado também com as Well, crianças. last year I said, no bad dressing. We're going to have an Old Testament character, Old Testament costume. Ano passado, olha que legal. Eles falaram, não, nós não vamos ter esses fantasias ruins, tipo do mal, assim. Vamos fazer fantasias do Velho Testamento. Moses, Abraham. Moisés, Abraão. We made the inside of the building look like a tent. Nós fizemos a entrada do edifício da igreja como uma tenda. We had lentils. Lentejas. Nós tivemos lanternas. We had lentils. We had Jewish food. Tivemos comida judia. Everything was flatbread. Tudo aquele pão sem fermento. Lamb. Oveja, carne de oveja. Carne de ovelha. Right. It was a great time. The singles all dressed up. Foi muito legal, todos os solteiros se vestiram dessa maneira. And we learned the dance Nagi Lahava. E nós aprendemos essa dança aí. Que a gente... Nagi Lahava? Nagi Lahava. Oh, it was so much fun. Last year, it was so wonderful. So now that I work with the singles, I love them. But you know, it is so great to baptize people. Eu trabalho com as cristãs, com os solteiros, e eu amo isso. E é tão legal batizar pessoas. It is so fun to serve people because I'm not serving by myself. I have my friends helping me serve. É tão legal servir as pessoas. E eu não sirvo sozinha, eu tenho meus amigos servindo comigo. Our next door neighbors. Nossos vizinhos próximos. When we first moved there, quando a gente se mudou para esse we invited them to church. nós os convidamos para vir para a igreja. They were in very bad shape. Bad marriage, alcoholics. Eles estavam muito mal, uma situação muito ruim. O casamento deles estava ruim, alcoolismo. Many times the police came to their house because they were fighting. Muitas vezes a polícia veio até suas casas porque eles estavam brigando. We started reaching out to them and loving them. A gente começou a compartilhar com eles e amá-los. Bill became a Christian. O Bill, o marido, se tornou cristão. It took a long time. Before that happened, we cleaned their house. E depois disso, não antes disso, nós limpamos sua casa. One time, the husband was living away. Uma época, o marido estava vivendo. He was working Ele out of estava city. vivendo fora porque ele estava trabalhando em outra cidade. She was depressed. Ela estava deprimida. Got so drunk. Tão bêbada. Okay, that she had thrown up all over her living room floor. Que ela vomitou em todo o piso da sua casa. And it's a carpet. E era carpete. I opened the door. Eu abri a porta da casa e não podia. That's when the love of God helped me to help her. Foi quando o amor de Deus me ajudou a amá-la. Because my feeling was, oh, get out of here. Mas porque o meu sentimento era, deixa eu sair daqui. But I also looked at her like Jesus and said compassion. Mas eu olhei, a vi e como Jesus, com compaixão, e eu falei, vou ajudá-la. Because I remember God had compassion on me. Porque eu lembrei que Deus teve compaixão de mim. And I am God's hand and fingers here on earth to help others. E nas mãos de Deus E eu sou as mãos de Deus para ajudar as pessoas.
If I hadn't done that, I don't know if Bill would have become a Christian. Se eu não tivesse feito isso, eu não sei se Bill teria se tornado cristão. He saw our love. Mas ele viu o nosso amor. And it wasn't easy love, it was hard love. E não foi fácil amar, foi difícil amar. You can make a big difference here in São Paulo. Você pode fazer uma grande diferença aqui em São Paulo. With your love. With your love. Com seu amor. One day at a time. Um dia de cada vez. One step at a time. Um passo de cada vez. I know you're not all in the same place. Eu sei que vocês não estão todas na mesma página, no mesmo lugar. But wherever you are, Mas onde você está? just begin walking. Só comece a caminhar. And I know God will bless your efforts. E eu sei que Deus vai abençoar seus esforços. Because He has me. Porque Ele tem feito isso comigo. And we are alike. E nós somos o mesmo. Let's go to Psalms 145. Vamos para Salmos 145. And we'll read 3 through 6. E a gente vai ler de 3 a 6. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. Meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. The Lord is great. O Senhor é grande. He is so worthy of our praise. E Ele é tão merecedor do nosso louvor. And we need to be spreading that. E nós precisamos espalhar isso. We need to tell of that, Nós precisamos falar disso. of His mighty acts. Sobre os seus feitos maravilhosos. Speak of His glorious splendor. Falando da glória de Deus. Do Remember esplendor da sua glória. His wonderful work. Lembre-se do seu maravilhoso trabalho. And know that He's working in your life. E lembre-se de que Ele tem trabalhado na sua vida. And believe that He's going to work in others' lives too. E acredite que Ele também vai trabalhar na vida dos outros ao seu redor. Like He says, one generation will commend the works of God to another. Lembre-se do que Ele falou, que uma geração contará à outra a grandiosidade dos seus feitos. So we are the generation to spread the good news. Então nós somos a geração que tem que espalhar as boas notícias. So ladies, in conclusion here, Então, em conclusão aqui, we need to take a very honest look at our lives. nós precisamos ver a nossa vida de uma maneira bem honesta. Humble ourselves before God Humilharmos-nos diante de Deus. in order to be faithful through all of our life. E para que sejamos fiéis na nossa vida. And run with perseverance E corra em perseverança. for the race that's already marked out for us. Porque a corrida já está à nossa frente. And God will bless our lives. E Deus vai abençoar nossas vidas. Thank you very much. Obrigada.